Você sabe como funciona uma válvula proporcional? Esse modelo de válvula traz para a gente uma forma de controle muito mais precisa. Isso é muito importante para os equipamentos. Nós vamos ver no vídeo de hoje como ela funciona, suas características e suas aplicações. Vem comigo. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas. Nosso tema é válvula proporcional. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal. Se está chegando aqui agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário. Se esse vídeo era um tema que você estava esperando, a gente preparou um material interessante aqui para que vocês possam entender como esse modelo de válvula funciona, beleza? O modelo que a gente escolheu é o modelo de válvula proporcional da Danfoss, uma PVG. Esse modelo tem várias especificações, tem PVG 32 e outras formas. Porém, a gente não vai se apegar a essas características de vazão, de controle de pressão da válvula. Esse é o objetivo do vídeo. O nosso objetivo aqui é explicar para você de maneira simples como esse componente funciona e as diferenças do funcionamento em relação a uma válvula tradicional. Essas válvulas são aplicadas em circuitos onde a gente precisa de um controle maior da vazão oferecida pela bomba. Ela não só vai controlar o sentido do óleo, fazendo com que o componente alterne a sua posição, o seu giro, dependendo do que for. Mas ela controla também a vazão proporcionalmente ao movimento, ao controle que é exercido ou de forma mecânica no carretel ou de forma eletrônica. E no modelo que a gente vai ver aqui, é exercido esse controle de duas formas, tanto da forma eletrônica quanto de forma mecânica. Uma outra característica que essa válvula apresenta está relacionada à quantidade de posições que ela pode trabalhar. Fisicamente, a válvula continua tendo posições fixas, mas visto que no método de controle, na forma como a gente desloca ela, diferente de uma válvula direcional tradicional, onde nós temos ali fixas as posições, uma válvula proporcional oscila entre essas posições de acordo com a intensidade do movimento. Isso quer dizer que a gente pode ter infinitas posições dentro das posições pré-estabelecidas na válvula. Logo, essas diversas posições que a gente consegue obter faz com que o deslocamento se comporte diferente em vários cenários. Se a gente exerce um movimento no mecanismo de atuação, seja na alavanca, no joystick, dependendo da intensidade do movimento, a gente consegue ter várias posições no carretel da válvula, fazendo com que ela trabalhe proporcionalmente ao movimento que a gente está fazendo. Agora a gente vai no quadro para a gente ver algumas simbologias que são características da válvula proporcional e os seus mecanismos de atuação interagindo, beleza? Depois a gente vem aqui para o computador, onde nós vamos ver um diagrama onde essa válvula está inserida e como é que ela se comporta em alguns componentes, como cilindro, motor de giro, entre outros. Vem comigo. Então, pessoal, aqui nós temos uma válvula proporcional, muito semelhante àquele modelo que a gente comentou, a válvula PVG 32 da Danfoss. E aqui nós vamos apresentar algumas coisas que mostram as características de um componente proporcional. Observe que ao lado do carretel da válvula, nós temos dois traços aqui, em ambas as laterais. Essa simbologia nos mostra que é um componente proporcional, é uma válvula proporcional. Então, todas as vezes que você identificar esses traços nas laterais do carretel, você identifica que é uma válvula proporcional. E isso pode acontecer também em válvulas que não são válvulas direcionais. Tem outros componentes, outros modelos de válvula de centro fechado, de centro aberto, de duas vias apenas, que mostram essa mesma simbologia. Tudo para nos mostrar o princípio de proporcionalidade. Então, sempre associado a esses traços nas laterais. A gente não vai se apegar muito às posições das válvulas, às vias, porque a gente já tem um vídeo explicando como funciona uma válvula direcional. Se você não viu ainda, sugiro que você assista. Mas, só para sintetizar, a gente tem 3 posições e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vias por posição. Então, dependendo da forma como a gente deslocar, ela vai oscilar essas posições não totalmente. Então, pode ser que, dependendo da intensidade do movimento, a válvula como que ficasse parcialmente na posição inferior e parcialmente na posição central, abrindo apenas um pouco a passagem do óleo para atender o atuador. O mesmo aconteceria se a gente deslocasse ela de cima para baixo. Vamos imaginar que o movimento que a gente fez, seja no joystick ou seja numa alavanca, foi 50% da capacidade total do movimento. Isso faria com que a válvula deslocasse apenas 50% da posição central para a posição superior. E assim a gente tem um controle do movimento, ou melhor, a gente tem um controle do deslocamento do óleo que está chegando aqui na linha P e também da linha de retorno que está vindo aqui nessas linhas sinalizadas em T.
Quais são os componentes que são responsáveis por fazer esse deslocamento proporcional? Os atuadores. Aqui nós vemos na extremidade os atuadores. Observe que é uma válvula centralizada por mola, por isso que ela fica na posição central. E esse movimento pode ser feito tanto por um atuador mecânico, simbolizado aqui por essa alavanca, quanto por essa solenoide proporcional. E essa simbologia não é uma solenoide comum, tradicional, apenas um ímã. Essa simbologia nos mostra que é uma placa proporcional que comanda um circuito piloto dentro da válvula. O que é que isso quer dizer? Nós precisaríamos também aqui de uma linha de alimentação piloto a fim de alimentar esses pórticos que vão ser comandados pela eletroválvula e vão fazer o deslocamento interno do carretel. A gente vai ver aqui no desenho que vai ser apresentado no computador como esse circuito piloto funciona nessas condições. Por hora, basta a gente entender que esse acionamento é feito através de uma placa eletrônica que vai receber na solenoide, nessa parte da válvula em específico, uma linha piloto que vai fazer o deslocamento proporcional do carretel. Agora a gente vai para o computador para ver internamente esse componente e também aqui no diagrama. Antes da gente seguir para a explicação aqui no computador, tem um detalhe que a gente não pode deixar de falar. Visto que é uma válvula eletrônica, se faz necessário a atuação de alguns sinais elétricos e de alguma fonte de alimentação para que a válvula trabalhe de acordo a essa condição também. Como é que essa válvula funciona eletricamente? Se você quer um vídeo explicando apenas a parte elétrica dessa válvula, deixa aqui nos comentários. Mas por hora, basta a gente entender quais são os sinais elétricos que fazem com que ela funcione. Primeiro, nós precisamos de uma alimentação. Então, essa alimentação precisa chegar constantemente na válvula. Uma alimentação de corrente contínua, de 24 volts, por exemplo, em alguns modelos. Então, é necessário um positivo e um negativo, uma diferença de potencial constante lá na válvula. Outras duas conexões são vitais. Uma delas é o sinal PWM, é uma alimentação PWM. É através dessa alimentação, em forma de pulso, que a válvula vai deslocar proporcional à intensidade do movimento no circuito eletrônico que a gente está fazendo. Então, todas as vezes que a gente fizer um movimento num joystick ou num potenciômetro, por exemplo, e o módulo mandar esse sinal para essa válvula, em forma de sinal PWM, a válvula vai deslocar o carretel proporcionalmente a esse sinal que ela está recebendo. E um outro sinal que essa válvula trabalha é um sinal que sai da válvula em forma de miliampere, em forma de corrente elétrica. E por que ela é importante? Esse sinal de retorno, ele diz o comprimento real do deslocamento do carretel internamente na válvula. Então, é como se fosse uma informação de retorno. Ó, foi solicitado o deslocamento através do operador no joystick, no sinal PWM, e aí tem um sensor internamente na válvula que diz para o sistema de controle o valor real deslocado pelo carretel. Isso é muito importante, isso inclusive serve para diagnóstico nesse tipo de componente. Se você quer mais informações da parte elétrica desse componente, dessa válvula PVG, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo depois. Agora vamos ver aqui como é que ela funciona. Primeiro a gente precisa identificar as partes da válvula. Então, nessa parte superior aqui, à nossa esquerda, nós encontramos a parte eletrônica do componente. Então, é através desse componente aqui que nós vamos ter o controle eletrônico da válvula. Aqui nós temos o carretel principal, o carretel direcional, e aqui nós temos a alavanca de controle mecânico do carretel. Então, o deslocamento do carretel depende tanto da alavanca, como pode ser feito também eletronicamente. Aqui nós temos a linha de alimentação principal em P e aqui duas conexões sinalizadas em T que vão conectar o circuito com o tanque. E aqui os pórticos A e B que seguiriam para um atuador, como um motor de giro ou um cilindro, serve para qualquer um desses componentes, beleza? Observe que nós temos um outro pórtico PP aqui. Esse pórtico PP é aquela linha piloto que nós comentamos anteriormente, que esse tipo de válvula precisa para fazer o deslocamento do carretel eletronicamente. Observe que ela alimenta internamente aqui, através do comando eletrônico, essas pequenas válvulas aqui que vão fazer o sentido do deslocamento da linha de controle piloto. Se a gente quiser deslocar da esquerda para a direita, essas pequenas válvulas aqui vão direcionar o fluxo da linha piloto para esse pórtico aqui, deslocando o carretel da esquerda para a direita. Se for o contrário,
as válvulas vão mudar a posição e vão mandar a alimentação piloto desse outro lado, deslocando o carretel da direita para a esquerda e conectando a parte oposta ao deslocamento com a linha de tanque também, a fim de descalçar o carretel e ele conseguir deslocar. A gente consegue fazer esse mesmo movimento utilizando a alavanca, mecanicamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Essas são as características principais da válvula. Só um detalhe, uma observação. Observe que a gente tem esse dispositivo aqui, que é justamente aquele sensor que nós comentamos, que fica internamente na válvula, que detecta esse movimento do carretel. Ao detectar esse movimento, ele manda essa informação para a placa eletrônica e a placa eletrônica se comunica com o módulo para entender a intensidade do deslocamento feito através do acionamento do carretel direcional. Agora vamos ver num diagrama hidráulico como ela funciona em alguns componentes, como o cilindro, como o motor hidráulico, a gente vai ver aqui também na tela do computador. Galera, se vocês não sabem, tem um pessoal que fica me acompanhando aqui, a produção. Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber quem são esse pessoal que fica aqui. Eu vou providenciar o microfone para eles comentarem. Contam muita piada aqui e eu tenho que estar cortando na edição do vídeo depois. Então vamos analisar aqui o diagrama. Nós temos aqui abaixo uma bomba hidráulica de deslocamento variável. Essa bomba é responsável por atender a demanda de todos esses componentes. Mas observe que nós temos na primeira fatia do comando hidráulico, nesse bloco menor, nós temos um comando de controle de alimentação do circuito piloto. Lembra que antes nós comentamos que essas placas eletrônicas, elas vão deslocar o óleo, vão modular o óleo proporcionalmente para deslocar o carretel para cima ou para baixo, através de uma linha piloto? Então, é essa linha piloto, se a gente seguir aqui na saída da bomba, a gente encontra uma válvula de segurança, outra válvula de segurança, e aqui a gente encontra uma válvula redutora para alimentar todo o comando piloto das válvulas proporcionais. Nós temos uma outra válvula de segurança aqui específica pós a válvula redutora para deixar um limite para a pressão de comando do circuito piloto, mas aqui já dá para a gente entender, logo na saída da bomba, se a gente seguir direto, a gente encontra o circuito piloto que alimenta todas as válvulas na parte de controle eletrônico, beleza? Seguindo agora a linha de alimentação, a gente percebe que a linha deriva para alimentar todos os carretéis, passando pelas retenções. Todas as válvulas são centro fechado e as válvulas ficam esperando o comando a fim de deslocar para o atuador. E aqui nós temos os atuadores, um cilindro, um motor hidráulico e outros 2 cilindros. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai tratar apenas uma parte do diagrama referente a esse cilindro aqui. Vamos imaginar que nós fizemos a função através do comando eletrônico e nós queremos utilizar essa posição superior aqui. Então, nós deslocamos uma linha piloto que fez com que essa parte superior viesse para a parte central proporcionalmente. Claro, se tratando de uma válvula proporcional, a posição da válvula não muda totalmente para a parte central, mas de acordo com a intensidade do movimento que a gente fez. Então, veja, o pórtico central, a via central, vai comunicar na linha de saída e também vai comunicar com essa linha tracejada que é responsável pela LS. Já que é uma bomba de deslocamento variável, ela precisa da LS para que a bomba mande óleo proporcionalmente à demanda do circuito. Então veja que a linha de saída vai alimentar o lado da camisa do cilindro e a linha de retorno, de acordo com a posição que a gente acabou de avaliar, observe que ela se desloca para esse outro pórtico que aqui deriva para tanque. E com esse comando simples, a gente consegue ver a importância dessa válvula proporcional. Ela traz um controle muito melhor para esses componentes, porque a gente consegue deslocar um óleo proporcionalmente à intensidade do movimento, e isso faz com que a gente tenha um controle melhor nos comandos de qualquer máquina onde essa válvula está inserida. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre válvulas proporcionais. Se vocês querem mais informações especificamente sobre a válvula PVG que a gente tratou aqui, mais configurações, mais modelos com outros atuadores, deixem nos comentários que a gente faz outro vídeo, beleza? A gente fez um mix aqui, foi lá no quadro, deu uma explicação prévia, veio para o computador, mostrou um circuito. Isso porque a gente acredita que vocês gostam desse modelo de apresentação e a gente se baseia muito no feedback que vocês dão para poder fazer os próximos vídeos. Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que vão
encontrar informações úteis com a gente aqui, vão aprender de hidráulica, de elétrica. E, novamente, se querem um vídeo explicando só a parte eletrônica dessa válvula, deixa aqui nos comentários para a gente produzir, beleza? Compartilha, se inscreve, deixa o like, isso me ajuda demais, ajuda toda a nossa equipe aqui a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te alavancar no mundo da manutenção. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.